Hey galera, Jason aqui, começando mais um episódio do nosso quadro Desenhando Personagens dos Inscritos, ou seja, desenhando os seus personagens aqui no meu traço, né? A proposta aqui desse quadro no canal é mostrar como que o seu personagem ficaria se fosse desenhado por mim, se eu estivesse fazendo um mangá com esse personagem. Se você tem vontade de também participar, é só dar uma conferida no formulário que está aqui na descrição. Você responde ali o formulário e tudo certo, sua inscrição está garantida para aparecer aqui em um dos nossos próximos vídeos aqui. Muito obrigado para todo mundo que participa, muito obrigado aos membros, né? Os membros sempre têm uma prioridade para participar, tanto aqui do Desenhando Personagens quanto do Analisando Ideias de Mangás. Então, se você quiser se tornar um membro, se você puder se tornar um membro, a partir de R$3 por mês, você me ajuda demais a continuar com todo esse trabalho que eu faço aqui no YouTube. E eu já peço desculpas pra vocês, eu tô um pouco doente, então talvez minha voz vai ficar meio fanha, vai falhar, talvez eu dê uma tossida de vez em quando, mas pra gente continuar mantendo aqui os vídeos nessa periodicidade, né, semanal, a gente tem que fazer mesmo assim, mas já peço desculpas aí por qualquer falta de qualidade aqui no áudio devido à minha garganta tá meio ruim, minha voz tá meio ruim também. Então aqui a gente vai desenhar um personagem de membro e um personagem dos demais inscritos que tá nesse formulário que eu informei para vocês que tem aqui na descrição. Então vamos começar. O nosso primeiro personagem aqui é do membro Armando Bloch. Obrigado aí, Armando, por ser membro, por apoiar aqui o canal. E o nome desse personagem é Little Duck. E aí ele coloca ali que Miguel, né, seria o nome do personagem mesmo, que é a identidade secreta. Então seria como se fosse uma espécie de super-herói. E logo você consegue ver ali pelo próprio traço do Armando, né, do desenho que o Armando fez ali do Miguel, né, do Little Duck, que ele tem, apesar de ter ali o traço do mangá, ele tem aquele estilo mais cartunesco, né, aquele estilo ali mais infantil, cara. Acho muito legal isso. Acho que a maior parte dos brasileiros foca ou em fazer histórias muito adultas ou histórias pelo menos adolescentes, né, o famoso Battle Shonen e tal. Então é uma história mais ali infanto-juvenil para adolescente. Eu vejo poucos brasileiros, principalmente da nova geração e tal, de quem tá fazendo mangá, focar em uma história 100% infantil. Então já achei bem interessante essa proposta, né? Das mais que eu já analisei umas 400 ideias de sinopse aí e pouquíssimas tinham uma premissa realmente infantil. Ok, vamos continuar aqui falando sobre o Miguel. Ele na personalidade dele, o autor descreveu ele como extrovertido, inocente, perceptivo, intuitivo, né, perceptivo/intuitivo e meio desajeitado. Acho que são características bem padrões de personagens principais e sobretudo se você está falando de um bebê ali, alguma coisa assim, faz sentido, né? Ele ser inocente meio que é inerente a um bebê, qualquer bebê geralmente é inocente, seria até engraçado ter um bebê malicioso. Inclusive pode ficar até um conselho aí pra um possível vilão ou outro personagem da história ser um bebê malicioso, porque não combina, né, uma coisa com a outra, né? Ingenuidade e inocência, ele é uma característica muito forte pra crianças, bebês, etc. Enfim, ele ser perceptivo, talvez também combine ali, e ser desajeitado, acho que funciona para você criar cenas de comédia. Geralmente quando a gente tá falando de histórias mais infantis, ainda que você possa colocar uma ou outra cena de ação ali, geralmente a gente tá focando mais numa comédia, né, numa leveza. Então as cenas de ação não seriam tanto destaque quando a gente tá falando de uma história que é realmente focada para o público infantil. Aqui na descrição do objetivo do personagem diz que é ter amigos próximos para brincar. Eu me pergunto sobre como que esse objetivo ele funcionaria de verdade ali na trama, mas vamos ler aqui uma descrição que o autor fez do Miguel para a gente poder discorrer mais sobre esse objetivo e, de um modo geral, sobre o personagem e como isso se encaixa na história, né? Miguel é um bebê de 2 anos que, quando se funde com seu pato Ruben, já gostei desse estilo dele se fundir com o pato, se torna um agente secreto Little Duck, que faz parte da sociedade secreta Inocentes. Gostei do nome também, que protege a humanidade das ameaças mais improváveis. Apesar de ser um bebê e ter os poderes inúteis possíveis, não o subestime, pois sua criatividade o torna o usuário número 1 do elemento surpresa. Parece que realmente a gente vai focar ali num estilo mais de ação, com comédia, né? Então você vai ali usar as características dele ser um bebê para falar da criatividade, para falar da imaginação, esse tipo de coisa. Acho bem legal. Fiquei na dúvida sobre o lance do agente secreto, ele me pareceu muito mais com uma pegada mais de super-herói, mas enfim, pode ser só um nome que vai ser usado ali.
Quanto ao design do personagem, achei bem legal pra uma história infantil, pra um personagem com essa pegada aqui, eu acho que funciona muito bem. Eu fiquei um pouco na dúvida se o sapato dele ali era pra ser realmente um pé de pato, né? Como a gente tá com a visão quase como se fosse 2D, né? Como se você estivesse jogando um jogo 2D, o personagem 100% de lado ali, né? Sem muita perspectiva, apesar de ele ter adicionado uma perspectiva ali no tronco, nos braços. Eu fiquei na dúvida se o pé era um pé de pato, mas eu achei que fazia parte do conjunto ali da obra, do visual do personagem fazer ser um pé de pato. Gostei bastante, né? Basicamente ele se funde com o pato, mas tecnicamente é como se ele ficasse só com a roupa do pato, né? Não tem uma grande variação ali realmente de deformação física. Eu sei que fica estranho falar deformação, mas você entendeu, tipo, uma mutação ou algo do tipo. Imagino que vai ser mais para ele absorver os poderes do que necessariamente mudar o corpo. Então, quando a gente tá falando em termos de design, cara, eu gostei muito do design do personagem, por isso que eu não mudei praticamente nada ali no design. A única coisa que eu posso dizer que eu fiz, talvez um pouco diferente de como tá ali, além de, claro, adaptar pro meu traço, foi adicionar um babado um pouco maior nesse babador que ele tem ali, que tem o desenho do pato, né? Que eu acho que fica legal você fazer essas coisas um pouco mais exageradas, esses detalhes um pouco mais exagerados quando a gente tá falando ali de um cartoon ou algo do tipo, né? Mas fora isso, eu realmente mantive todos os aspectos, porque eu gostei muito. Achei muito criativo o design do personagem. Acho que funciona muito ali para um cartoon ou para um mangá que a gente chama de estilo Kodomo, né? Que Kodomo é criança em japonês, e aí ele é também definido como um estilo, né? Dentre os que a gente conhece: o Shonen, o Shoujo, o Seinen e o Josei, que é um pouco menos conhecido, mas que seria o Seinen focado para o público feminino. Então, dentro do estilo Kodomo ali, eu acho que esse design ele funciona muito bem, muito, muito bem mesmo. Agora que a gente pode falar um pouco mais sobre o objetivo ali que eu falei que ia tentar, né, destrinchar um pouco. Diz que o objetivo dele é ter amigos próximos pra brincar. Eu acho que isso pode ser uma espécie de desejo dele, mas quando eu me refiro ao objetivo para um personagem, seria aquele objetivo que ajuda a gente, como autor, a mover a trama, porque esse objetivo ele não vai ser necessariamente apresentado pro leitor. O objetivo que eu falo aqui, que eu sempre insisto, né, principalmente nos episódios de análise de sinopse, é o objetivo que o autor vai ter como base em mente para ele poder desenvolver ali a história e andar. Quer dizer, como que ter amigos próximos para brincar vai fazer o Miguel andar na trama da história? Qual que seria a trama da história? Quando a gente está falando de um cartoon, de um Kodomo, geralmente a gente não precisa ter uma trama central mais ampla, intrincada e coisa do tipo. A gente pode focar muito mais numa comédia, muito mais é, é, em aventuras e tal. E claro, essas aventuras ele pode sempre fazer um amigo novo, conhecer uma pessoa nova, e aí meio que ele vai realizando esse objetivo. Só que o objetivo dele seria talvez resolver o caso daquela história em si, né? Então, a aventura de hoje a gente precisa enfrentar, sei lá, o Senhor Sardinha. Eu inventei um nome aqui qualquer. O Senhor Sardinha, ele quer acabar com as outras carnes e quer que todo mundo só coma sardinha. Sei lá, tô inventando aqui, tirando da cabeça nesse momento. E aí o Miguel, ele vai ter que, junto com os outros agentes secretos ali da Inocentes, eu gostei bastante do nome da agência, ele vai ter que impedir o Senhor Sardinha de acabar com o estoque de outras carnes ali da cidade ou do bairro, ou de um mercado só pra gente fazer uma história mais localizada e tal, e não querer fazer algo tão abrangente assim, né, que possa aumentar muito o número de páginas para uma história simples. Então, nessa história, naturalmente, sei lá, ele vai conhecer o bebê que é filho da dona do mercado, e aí o filho da dona do mercado vai ajudar ele a lidar com o Senhor Sardinha. Então, assim, como consequência da história, ele vai fazer objetivos que ele pode dizer que é o grande objetivo dele, que é o grande sonho dele. Ele vai fazer objetivos? Não. Ele vai fazer amigos. Enfim. Retomando. Então, assim, no decorrer da trama, ele vai naturalmente fazer amigos que ele pode dizer sim, vamos dizer assim, pro leitor que esse é o objetivo dele, que esse é o sonho dele, mas que o autor tem que ter em mente, vamos dizer assim, o objetivo dele para aquela trama que ele tá construindo. E se forem realmente aventuras espaçadas,
é legal que o objetivo seja resolver, por exemplo, aquele problema. No caso aqui, por ser uma história mais simples, mais de comédia, mais leve, a gente não precisa fazer toda aquela volta onde o objetivo do personagem tem que ser intrínseco com algo que vai movimentar a trama e que ao mesmo tempo vai fazer com que ele evolua como personagem, fazendo ele ter um arco e tal. É interessante que o Miguel tenha alguma espécie de arco também, só que eu acho que é esperado já que uma criança de 2 anos não vai passar por um grande arco de mudança ou algo do tipo. E se forem histórias esparsas, separadas, sem ter uma necessidade cronológica direta, né? De você precisa ler a 1, depois a 2, depois a 3 e por aí vai e tal. Você pode simplesmente jogar como se fossem tirinhas ou algo do tipo. Eu acho que funciona sem você precisar se ater a esses aspectos que eu vivo mencionando aqui nos episódios. E indo aqui para o nosso próximo personagem, né? Como eu disse aí já do nosso formulário, já da nossa lista padrão aqui, o nome do nosso autor, né? Ele colocou aqui que o nome artístico provisório dele é Victorious Phoenix, né? Escrito Phoenix em inglês. Eu acho um pseudônimo, né? Um nome artístico meio estranho, mas ele colocou aqui que é provisório, então vamos ver se ele consegue pensar em um melhor no futuro. Não que Jason Santos seja muito bom, mas Jason Santos é meu nome mesmo. Talvez, se eu fosse começar hoje, eu escolheria um nome artístico, um pouco diferente, mas já foi, não tenho mais pra onde correr. Então, bora seguir aqui com a descrição do personagem enquanto eu desenho ele no meu traço. O personagem que a gente tá vendo aqui é o Haru, e dentre as características de personalidade que o autor descreveu ele colocou como alegre, cabeça quente, solitário, relaxado, inteligente, amigável e irritado. Né? Então a gente tem ali, eu achei estranho o solitário dentre os demais ali, né? Ele ser alegre e solitário me parece relativamente estranho. Então talvez esse solitário seja um sentimento de solidão ou ele realmente só esteja sozinho na história. Então não sei se isso seria um aspecto de personalidade do personagem ou uma condição que ele tá diretamente ali na história. Porque me parece meio estranho uma pessoa estar alegre e solitária ao mesmo tempo. Tem gente que gosta de estar sozinho, que prefere estar sozinho e estar contente com isso, mas não sei, só me pareceu meio estranho. Ele é cabeça quente, irritado, né? Basicamente é a mesma coisa. Ele também é relaxado e inteligente, e é bem amigável, que também contradiz ali um pouco com o solitário. Então ele quer fazer amigos, mas talvez ele não consegue. Enfim, eu acho que alguns aspectos aqui que foram mencionados tem mais a ver com talvez o momento que esse personagem está vivendo ali na história do que realmente com aspectos da personalidade dele. Pelo menos, vamos ver na descrição do personagem se tem algo que ajude a entender um pouco por que essa contradição ali na descrição da personalidade. Aqui no objetivo principal desse personagem, do Haru, né, na história, diz que é aproveitar sua viagem pelo mundo enquanto pensa no que quer fazer da vida. Isso me demonstra que o autor também não sabe exatamente o que ele quer fazer com o Haru. Então, o objetivo do autor também é fazer uma história legal aí onde você explora um mundo e vê o que faz. Enfim, eu aconselharia o autor a pensar em qual é a história que ele está querendo contar, né? Com uma história que ele está querendo contar, o que vai acontecer nessa história para ajudar a definir um objetivo que movimente o Haru ali, para ele não ser um personagem que é só meio que guiado pelo roteiro. Mesmo que você queira aproveitar uma viagem pelo mundo, explorar o universo que você criou para sua história e tal, e mesmo que você queira trabalhar essa noção de que o personagem está perdido, é preciso pensar para você como autor qual que é o seu objetivo para aquele personagem na história mesmo, igual eu falei ali do Miguel, para te ajudar a contar essa história melhor, porque do contrário, talvez a história pareça que não está indo para lugar nenhum e o leitor acabe se sentindo tão perdido quanto o personagem. E não é legal o leitor estar perdido na sua história. Então, se o seu personagem está perdido, a chance do seu leitor estar perdido também é grande. E se os dois estiverem perdidos, tem uma chance talvez do leitor não ter aquela motivação para continuar acompanhando a história ou sequer para continuar torcendo pelo personagem, porque não tem muito para o que torcer se o personagem não sabe o que quer, entende? Então acho legal a gente trabalhar um pouco como que seria esse objetivo dele dentro dessa viagem, por que ele está viajando, né? O que ele vai fazer nessas viagens, o que ele vai completar nessas viagens, o que ele vai adquirir nessas viagens dele. E mesmo que ele se sinta perdido, a gente pode colocar ele se sentir perdido com relação ao quê? Com relação a alguma outra coisa que ele queria, alguma ilusão que ele criou para a vida dele, sabe? Alguma coisa que
dê ali coloque um pouco os pés do personagem no chão, no sentido de a gente ter algo um pouco mais palpável para se apegar ou para entender. Se o personagem estiver 100% perdido, como eu disse, o leitor tem chance de ficar perdido também. Na descrição aqui do personagem, ele fala que é um garoto jovem, aí ele exemplifica como o Gon e o Killua. Eu não entendi exatamente porque que ele colocou tipo Gon e Killua, não é um garoto jovem. Ok, beleza. Era só falar que é um garoto jovem, ou descrever a idade dele, sei lá. Que tem longos cabelos pretos e olhos pretos, mas dependendo da intensidade da ativação de seus poderes, seus cabelos e olhos podem ir da cor rosa, amarelo, laranja até chegarem no vermelho. E aí ele faz uma observação que é para eu tirar o capuz que tá cobrindo a boca dele. Particularmente eu digo que eu gostei ali desse capuz que tá cobrindo a boca, mas eu não só fiz ele ficar sem o capuz na boca, como eu também realmente tirei o capuz para a gente poder demonstrar melhor o cabelo. Como eu tô fazendo aqui essas artes preto e branco, né, que é para mostrar realmente como se estivesse no mangá, numa página de mangá, então eu achei que seria legal mostrar ali um pouco do design do cabelo dele e, enfim, eu acho que esse detalhe do capuz cobrir a boca, ele pode ser algo interessante pra acontecer de vez em quando. Tipo assim, o zíper ele vai até ali, mas o personagem não necessariamente precisa sempre subir com o zíper até cobrir a boca, né? E aqui eu quis realmente, como o cara é irritado, cabeça quente, eu também quis dar um pouco dessa expressão pra ele, demonstrar um pouco isso. E, obviamente, pelo próprio design do personagem, a gente percebe que ele tem poderes de fogo ou coisas assim relacionadas a fogo. Inclusive a descrição da personalidade dele também lembra. Personagens de poder de fogo têm essa personalidade que combina com o fogo, né? Assim como personagens com poder de gelo geralmente tendem a ser mais frios no sentido de personalidade. Então, meio que as duas coisas acabam andando lado a lado para você criar uma coerência ali entre a personalidade do personagem e o poder do personagem, né? Senão fica aquele negócio meio discrepante. Você pode até fazer alguns personagens com um intuito de comédia ou de desenvolver alguma coisa, ser discrepante, né? O personagem tem poder de fogo ser extremamente frio e solitário, e um personagem tem poder de gelo ser extremamente expansivo, extrovertido e irritado, né? Eu acho que dá pra funcionar também, só que de uma maneira meio irônica. Então também precisa tomar cuidado pra fazer esse tipo de coisa. Na descrição aqui do personagem, basicamente ele descreveu só uma questão um pouco mais de aparência física do personagem e essa relação dos poderes dele com a cor do cabelo. Eu gosto desse lance do cabelo dele mudar de acordo com talvez um poder que ele esteja usando, uma intensidade desse poder ou algo do tipo. Meio que é um elemento visual que você vai usar, só que tem um pequeno problema quando você tá falando de fazer um mangá, né? Você meio que obrigatoriamente acaba tendo que fazer um mangá colorido para você poder demonstrar essa mudança ali no cabelo dele. Você pega, por exemplo, Dragon Ball, né? O lance de ficar do cabelo preto pro cabelo branco, né? No caso branco ali, mas seria o loiro, né? O do Super Saiyajin. Você tem uma mudança muito clara, e é por isso que o cabelo não vai variando tantas cores assim, né? Que depois a gente, quando você vai lá para um Dragon Ball Super da vida, a coisa começa a complicar, porque eles têm cabelo azul, cabelo rosa, e o mangá ele é preto e branco. No máximo ele vai ter um cinza. Então fica muito complicado de você querer fazer variações de cores que não causem esse contraste imediato, direto, visível, perceptível, sabe? Então quando o Goku tá com cabelo preto e depois ele tá com cabelo branco, e o cabelo inclusive muda a forma, muda a aparência, você tem uma referência visual muito forte para entender o que está acontecendo. Agora, quando você tem uma mudança de amarelo para laranja, por exemplo, no mangá, como que você faria? Seria um amarelo seria branco e o laranja seria uma retícula. Depois você talvez para o vermelho você teria que colocar uma retícula um pouco mais escura, mas daí talvez o leitor não iria se confundir com os tons dessas retículas aí, né, desse tom de cinza um pouco mais claro ou mais escuro. Então é uma questão visual que é interessante a gente pensar na hora de fazer um mangá, se você for fazer ele preto e branco ou com tons de cinza, né? Quando a gente está fazendo um mangá preto e branco, a gente tem que imaginar como que a história vai funcionar preto e branco. Quando a história ela depende muito das cores para acontecer, você meio que acaba ficando obrigado a fazer a história colorida, o que não é problema nenhum. A única questão é que, obviamente, você fazer uma página colorida leva muito mais tempo do que você fazer uma página preto e branco. Então, para histórias igual que fala, o personagem quer viajar ao mundo e quer explorar o universo. Já tá descrevendo para mim aquele padrão de série longa gigante. Aí você fala, eu tenho que fazer uma série longa, gigante, que além de tudo eu tenho que fazer ela obrigatoriamente colorida para poder respeitar a lógica dos poderes do meu protagonista. Então, está falando que você vai levar ainda mais tempo para conseguir fazer esse mangá. E aí, nesse caso, eu aconselho ali a conferir o vídeo que eu fiz recentemente, que é falando por que os brasileiros não conseguem terminar os seus mangás, né? Por que os brasileiros abandonam os seus mangás. De repente, isso aí pode ajudar um pouco ao autor decidir qual caminho que ele vai tomar aqui na história. E
Por outro lado, né, a gente não tem uma descrição realmente de quem é esse personagem, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele quer, todas essas questões que é muito importante pensar. Pensar no design, pensar nos poderes, pensar nessas coisas do seu personagem faz parte do momento ali de criação, mas antes de você começar essa história, você também precisa pensar nos outros aspectos de como esse personagem vai se relacionar com aquele mundo que você criou e com a trama que você está querendo desenvolver ali para a história, né? Eu sempre costumo falar que quando você tem um personagem principal, você tem um motivo para esse personagem ser o personagem principal e não um outro Zé qualquer que tá ali na rua. Então, quando a gente tá contando a história do Juquinha, é porque o Juquinha fez alguma coisa que seja interessante para ser contada a história dele. Então, geralmente, se você pega um livro de história, você vai ter, aliás, histórias de pessoas que fizeram grandes coisas, fizeram coisas importantes, fizeram coisas grandes pro mundo, independente dessa coisa ser boa ou ruim, mas pessoas que fizeram ali uma certa diferença. E quando a gente tá contando as nossas histórias também, é como se fosse a mesma coisa. Então, por que esse personagem é o protagonista da sua história? Porque ele tem características, objetivos, vontades, ele vai executar ações ou realizações ali que são importantes para esse mundo que você está construindo, ou ainda que sejam menores dentro do mundo maior, mas que sejam importantes dentro daquele escopo da história que você está contando. Afinal de contas, a gente está contando histórias no final das contas, então histórias precisam de histórias. Mas, tirando esse aspecto que eu acho que o autor pode tentar trabalhar um pouco mais a fundo e pensar além, eu gostei bastante do design do personagem. Gostei bastante das cores também, particularmente, novamente, imaginando essa história como preto e branco, uma coisa que eu faria seria mudar algumas cores ali, talvez esse capuz ser... O capuz não necessariamente, porque o cabelo do personagem já vai ser preto quando ele não tiver com esse poder ativado, né? Mas talvez a calça ser preta, colocar uns elementos pretos para você trabalhar ali um pouco o equilíbrio de preto e branco do personagem na página, né? Fica legal, fica interessante. Você nem fazer um personagem que é todo preto, porque ele fica parecendo um borrão na sua página, né? Você perde detalhes, você perde várias coisas, e nem o personagem ser totalmente branco, com todos os detalhes brancos. Tanto que eu tentei fazer ali uma camiseta regata preta ali dentro, né? E as próprias mangas pretas ali para tentar já trabalhar um pouco isso, mas eu acho que talvez eu faria inclusive mais. Mas quando você faz também, novamente, o personagem onde todos os aspectos da roupa dele são desenhadas só em branco, né, são preenchidas só em branco, às vezes também o personagem fica meio vazio, fica parecendo que tá faltando alguma coisa, e quando a gente tá fazendo um mangá preto e branco, como eu disse, talvez não seja o caso desse autor específico, porque os poderes do personagem pedem um mangá colorido, mas quando a gente tá fazendo um mangá preto e branco aí, pra você que vai fazendo os moldes mais padrões, né, mais tradicionais, é sempre legal você fazer esse equilíbrio entre preto e branco na roupa, no cabelo, nos tons do seu personagem ali, pra você conseguir fazer esse contraste funcionar legal, que fica muito bonito na página. Galera, e esses aqui foram os personagens de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando que se você quer enviar o seu personagem, dá uma conferida aqui na descrição. Você pode se tornar membro e enviar diretamente aqui dentro do YouTube pela aba assinatura, inclusive se você já é membro, pode comentar lá. E se você não é, você preenche aqui o formulário. Lembrando que se você por acaso não desenha ou algo do tipo, é só você preencher o formulário da mesma forma ou ali e você fazer uma descrição mais detalhada ali da aparência do seu personagem, que eu tento criar ela aqui da minha cabeça. Eu percebi que obrigar vocês a enviarem uma imagem ou um desenho do seu personagem é meio que eu tô restringindo só para quem já desenha ou algo assim. Então, vamos expandir um pouco mais até para os roteiristas aqui terem a chance de verem seus personagens ali ganhando vida, né, no caso, nos meus traços. Muito obrigado novamente para você que assistiu, deixe seu like aqui embaixo para dar aquela força pro canal YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, inclusive para os outros inscritos, né? A gente tem muito inscrito que não assiste os vídeos aqui, infelizmente, porque provavelmente o YouTube não entrega para eles. E eu vejo você em um próximo vídeo. Semana que vem tem episódio de sinopse e na próxima a gente volta aqui com os personagens. Falou!